Olá, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Hoje nós estamos começando o programa um pouquinho diferente. Normalmente nós estamos com o Henrique aqui, né, junto comigo, já apresentando uma música, mas hoje eu pedi para que a gente fizesse um pouquinho diferente. Por quê? Particularmente porque nós estamos comemorando, né, são duas datas bem significativas para a gente. Ontem, dia 1º de setembro, nós comemoramos 75 anos da agremiação espírita Pedro II. É uma data muito importante. Ficamos muito felizes de poder compartilhar com vocês, né, esse momento tão feliz. E hoje, dia 2 de setembro, a gente está comemorando o aniversário desse grande amigo aqui, que é o Henrique Miranda. Ele está junto com a gente. Cadê você, Henrique? Aparece aqui. Isso não estava combinado, não, tá? Não estava combinado. Combinado não era esse, não. O Henrique está aqui. E agora sim a gente vai colocar uma música para que todos nós possamos escutar e vibrar um pouquinho de amor com isso. Obrigado, Jane. Parabéns pra você, você mereceu. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Meu Deus do céu. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça tudo no bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns, Henrique. Tá legal. Muita saúde, muita paz, que Jesus te abençoe e te consiga manter forte e firme nesse evangelho aí. Meu irmão. Eu sabia que tinha alguma coisa no ar, né? Mas é por essa. Parabéns, Espírito, eu não esperava, não esperava mesmo. Né? Gente, todos estão aí, tá aí meu filho, minha mãe, minha irmã, tá todo mundo aí, todos os amigos, né? Gente, muito obrigado, né? Hoje eu recebi tantos abraços e, puxa vida, emocionante. Eu estava conversando com o querido amigo André Justo, não sei se ele está aí, disse que ia aparecer, que a gente vai ficando velho e a gente vai dando importância a coisas tão simples. E eu acho que a grande mensagem é essa, que eu aprendi hoje no meu aniversário, é que um parabéns dado com sinceridade, com alegria, com amizade, é a coisa mais importante da vida. Obrigado a todos.
Bom, vamos então tocar em frente. Né? Recebi até em inglês aqui, ó, o Conrad e a Lene já deram Happy Birthday, thank you. Obrigado, Sueli, Alda, Márcia Leite, né? E aquele negócio. Bom, então, vamos chamar o Rafael, né? Isso, nosso convidado. Rafael, junte-se a nós nessa festa. Me pegaram de surpresa, eu não sabia, entendeu? Aprontaram comigo. Rafael, seja muito bem-vindo, querido. Liga o seu microfone. Olá, muito boa noite. Estamos juntando na festa de vocês. Parabéns, Henrique. Parabéns à Agremiação Espírita Pedro II. É um prazer conhecer tanto você, Henrique, quanto o Fábio. Eu deixo aqui o meu boa noite para todo mundo que já se juntou a nós nesse Papo Espírita. Fábio, é contigo. Agora, olha só, agora você que já aprontou tudo, agora você comanda o programa aí também. Vamos lá. Ficou emocionado, Henrique? Fiquei emocionado. Agora também. Tá vendo, Rafael? Rafael, olha, é um prazer para a gente, né, ter você aqui conosco. O Henrique comentou muito, ele comenta sempre, né, com a gente aqui, sobre essa questão de você ter surgido aqui no meio do movimento espírita, através de assuntos tão polêmicos. Houve um encontro de jovens, não é isso, em Nova Iguaçu, onde surgiram algumas perguntas um tanto quanto polêmicas. Vamos começar um pouquinho o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre você e contando um pouco sobre esse momento, para que nossos amigos aqui possam também te conhecer um pouquinho mais. Com certeza. Bom, meu nome é Rafael de Amorim Siqueira, eu sou nascido em Itapiruna, interior do estado. Eu acho que muitas pessoas não conhecem a minha cidade. A minha cidade é uma das mais quentes do estado do Rio de Janeiro. Mas em 2003 eu me transferi para Niterói, sou funcionário do Banco do Brasil, me tornei espírita aos 18 anos, frequentei durante algum tempo o grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, na minha saudosa Itapiruna, e desde 2003 estou trabalhando e frequentando a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, que depois de amanhã completa 40 anos de existência. E para quem não conhece a nossa CEF, é o grupo fundado pelo médium, pelo tribuno espírita José Raul Teixeira. Eu fiquei conhecido no movimento espírita, conhecido entre aspas, né? Porque no movimento espírita a gente é apenas aquele que carrega o archote. Quem deve ficar conhecido é o archote, é a mensagem de Jesus. Nós somos apenas aqueles que carregamos a mensagem. Bom, mas as pessoas chegaram até mim por conta de uma pergunta polêmica que me foi feita no encontro de jovens na cidade de Nova Iguaçu. E eu, desde já, digo que eu nunca fui para qualquer encontro ou para uma palestra para falar sobre temas polêmicos. Eu sempre fui para falar sobre o Evangelho de Jesus e sobre a veneranda doutrina espírita, seus fundamentos, seus pressupostos, mas quando me vêm as perguntas, eu procuro não fugir delas, procuro responder de acordo com a mensagem de Jesus e com a proposta de Kardec. E os jovens lá me perguntaram, assim, sem qualquer tipo de combinação, naquela pergunta se vira nos 30, qual era a visão espírita sobre porte de armas, sobre ditadura e sobre discurso do ódio. Então eu dei aquela respirada e procurei meditar, porque nós precisamos sempre da intuição dos nossos benfeitores espirituais. E respondi baseando as nossas considerações no Evangelho de Jesus, pautando a nossa resposta no amor que o Cristo nos deixou. E, basicamente, depois daquele encontro, eu fui chamado para outros encontros, para proferir palestras, e aí nós temos encontrado vários espaços para a gente poder fazer as nossas palestras, fazer bate-papos como os de hoje, e isso tem sido para mim uma alegria bem grande, pode ter certeza. Rafael, olha só, coisa interessante, você falou do comportamento que nós temos através do conhecimento da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus. Esse comportamento ele nos falta bastante no dia a dia. Né? Então, numa fechada de carro, num furar de fila, né? E agora a gente tem a fila do seisceitão, né? dos R$600. Exatamente. As pessoas ficam muito revoltadas ali, né? E as pessoas ficam revoltadas de ver as pessoas no noticiário revoltadas na fila. Né? O que está faltando, né, para todos nós, incluindo a todos nós mesmos, essa postura evangélica na hora
né, de uma opinião, na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma atitude, o que está faltando para todos nós? Às vezes, até mesmo na hora de um comentáriozinho simples que a gente vai fazer, né? Uhum. Henrique, essa pergunta foi feita a Mohandas Karamchand Gandhi, quase nos mesmos termos. Olha como que você está em sintonia com as almas nobres. Não à toa, hoje é o dia do seu aniversário. Meu Deus. Olha, chegou... mais um para me colocar aqui, né, emocionado. Não, 2-1 não dá, gente. Vamos empatar esse jogo, por favor. Uma vez Gandhi estava fazendo uma preleção na cidade de Londres, na Inglaterra, e ao terminar a sua preleção daquela forma bem simples, bem didática e bem amorosa, como ele costumava fazer, um repórter chegou até ele e perguntou: Gandhi, você que é um grande mestre mundial, como a gente pode fazer para no mundo nós termos mais cristãos? E é uma pergunta um tanto quanto paradoxal, porque um repórter cristão perguntando para um mestre hinduísta, mas Gandhi respondeu: que os cristãos possam agir tal qual Cristo agiu, e que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Ou seja, a primeira resposta de Gandhi responde o seu questionamento. Porque nós carregamos Jesus nos lábios, carregamos Jesus nos livros sagrados. Os cristãos tradicionais carregam na Bíblia e nós carregamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. A gente tem que tirar da letra e colocar no coração. Não basta saber, nós temos que agir. E agir é o nosso maior desafio nos dias de hoje. Você falou da fechada do carro, e nós somos assim. Hoje não, porque as nossas casas espíritas estão fechadas. Mas somos aqueles que abraçamos dentro da casa espírita, falamos de amor, falamos de caridade, falamos de vivência da fraternidade, mas saímos, tomamos a primeira fechada no trânsito e a gente abre a boca para xingar aquele palavrão. E eu me recordo de Haroldo Dutra Dias, que talvez seja hoje o que mais lança conteúdos na rede social, quando ele terminou de fazer uma palestra e ele tinha levado o filho dele. Retornando para casa, ele tomou uma fechada no carro. Quando ele abriu o vidro para falar com o cara que tinha fechado ele disse que a besta fera que existe dentro dele, existe no interior de cada um de nós, porque ante os nossos anseios de luz, carregamos milênio de trevas. Ele ia dizer aquela palavra de baixo calão, ele ia chamar outra pessoa para briga. E o filho dele, que estava melhor sintonizado, perguntou: papai, vai xingar? E ele: meu filho, eu estou querendo. Papai, imaginou se o cara que te fechou assiste às suas palestras? É, meu filho. Papai, você já imaginou que o cara que te fechou pode ser um daqueles que leu os seus livros? É, meu filho. Pode ser um daqueles que te seguem pelas redes sociais. Diz que naquele momento Haroldo fechou o vidro do carro, bebeu a água da paz que Chico Xavier nos recomenda, repensou por alguns segundos e tomou o rumo de casa. Porque nos diz o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, em tudo mantende a paciência, porque nada ocorre sem uma finalidade útil. Então, o que nos falta, Henrique, é deixar de carregar a mensagem nos lábios para colocá-la no nosso coração e nas nossas atitudes. Sabe, eu vou contar uma coisa rápida. É rápido, Fábio, eu juro que é rápido. Mas é uma situação que eu guardo para mim para sempre. Eu fui dar uma palestra em Botafogo, que é um dos lugares mais fáceis de estacionar do Rio de Janeiro, vocês devem saber. Gente, o Conrad, Lene, vocês moram em Nova York, né? Vocês sabem que Nova York é um lugar muito fácil de estacionar também, né? Então, vocês devem estar sabendo o que eu estou falando. Então, estava apertado de horário, né? E nessa casa espírita, uma ruazinha estreita, uma vaga assim na porta do centro. Uma vaga na porta do centro, milagrosa, né? Eu sei, você põe uma vaga para o palestrante a serviço de Jesus. Ó, privilegiado, né? Aí eu embiquei para estacionar, mas quando eu embiquei, eu vi que tinha um carro parado, né? Um pouquinho assim adiante, e uma pessoa olhando para o retrovisor, e eu senti assim, meu Deus do céu, essa pessoa acho que estava mirando essa vaga, estava esperando a oportunidade para dar uma ré mais segura, né? Aí eu fiquei naquela assim, engatei a primeira, fui contrariado, né? Como palestrante, né? Indicado por Jesus. Aí avancei assim, aí a pessoa fez assim para mim, né? E agradeceu, dando a entender, bom, ela estava realmente esperando a vaga, eu ia roubar a vaga dela. Pô, tudo bem.
Eu fui, tudo bem, olhei para ela, aí dei um tchauzinho, bem contrariado. Aí estacionei, cheguei um pouquinho atrasado. Quando eu cheguei, sentei lá, né, me preparei, respirei fundo, olhei para o lado direito. Quem que estava sentado do lado direito? A pessoa. Era a moça da vaga. E aí o tema da palestra era caridade. Como é que eu ia dar essa palestra? Exatamente. Nós vivenciamos isso o tempo todo, né? E é o que o Rafael falou. É a colocar na prática, na atitude do dia a dia, às vezes nas mínimas coisas, aquilo que a gente estuda, que a gente lê, que a gente ouve e que a gente fala. É isso aí. É um exemplo vivo. A Rafael, a nossa produtora, a Vânia Turler, ela é Milênios de Trevas. Qual foi a frase mesmo? Quero decorar. Vamos lá, Vânia. Obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Lição 101 do livro Pão Nosso. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. No meio da página ele diz que ante os nossos anseios de luz, nós ainda trazemos milênio de trevas. Ou seja, nós somos ao mesmo tempo trevas e luz. Nós aspiramos por ser melhores, mas ainda temos que lidar com erros ancestrais. Isso é um processo. Cada dia é um passo, cada dia a gente cai e a misericórdia de Deus nos levanta. É isso, é verdade. O Rafael, você falou muito bem nisso na questão da atitude, e a gente estava falando um pouquinho, você comentou, inclusive, a respeito sobre questões polêmicas, né, como ditadura, como desarmamento, enfim, tem tantas coisas, né, que são polêmicas hoje em dia e que criam tantos problemas. A política, por exemplo, é um tema extremamente polêmico e muitas das vezes ele não é falado dentro da casa espírita, não é falado dentro do movimento espírita como se fosse algo errado, como se nós não fôssemos pessoas, né? Um cidadão como todos os outros, mas pelo fato de sermos espíritas, a gente não pode participar. Eu acho que há uma contradição nisso tudo. Né? Então, o que você acha sobre essa questão da nossa cidadania ativa, né? Madura? Como que a gente pode agir? Como que a gente pode tratar a questão política dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita e com as pessoas de uma forma geral, com a sociedade? Tá. Essa pergunta que você me fez, Fábio, ela pode ser respondida sob os mais variados flancos, porque, na verdade, a gente vem deturpando política. Política, quando a gente remonta ao seu conceito da velha Grécia, nós sabemos que vem de polis, e polis quer dizer cidade. Ou seja, quando nós nos envolvemos com as coisas da nossa cidade, com os rumos da nossa cidade, da nossa sociedade, nós estamos fazendo política. E nós fazemos política o tempo inteiro. Política do nosso lar, fazemos política quando estabelecemos relações dentro da nossa família, com a nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho. O grande problema é que política no Brasil virou sinônimo de política partidária. E política partidária no Brasil hoje, as pessoas colocam muito sob o prisma direita e esquerda. E falta uma espécie de tolerância com aquele que pensa diferente de mim. Ou seja, a gente deixa de discutir nobremente coisas nobres para poder entrar numa onda de facciosismo. Também é uma palavra cunhada por Emmanuel na lição 36 do livro Vinha de Luz, quando ele diz que as pessoas, por não tolerarem-se umas às outras, por não respeitarem formas diferentes de pensar, elas começam a olhar o outro não como um irmão, mas como um adversário. Dessa forma, a gente passa a tratar política como time de futebol. Veja, aqui no Rio nós temos o Flamengo e o Vasco. E a gente às vezes briga antes, briga durante, briga depois. Só que isso é time de futebol. Invariavelmente um vai ganhar, outro vai perder. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Só que política é diferente. Política nós estamos pensando no nosso país, nas nossas cidades. E nós precisamos chegar a um denominador comum de entender. Nós votamos expressando o nosso livre-arbítrio. Aquele que ganha depois, ele vai ser o governador de todos. Não adianta a gente ficar se digladiando o tempo inteiro, porque isso vai atingir a todos. Nós nunca vamos conseguir alcançar um objetivo comum se nós entrarmos nessa de tratar política como brigas de futebol. Então, deixa eu tentar fazer um resumo daquilo que você me perguntou.
Sob o prisma pessoal, nós temos o nosso livre-arbítrio, lá da questão 843 do Livro dos Espíritos. Eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de defender bandeiras, porque eu sou um cidadão no mundo. Nos diz João Evangelista, no livro do Apocalipse, que eu não devo ser morno, que eu devo ser quente, que eu devo ser frio, que eu devo dizer aquilo que eu vi, aquilo que eu vim. Então eu não posso ver as coisas acontecendo e ficar dentro de minha casa. Ah, não, deixa eu ficar quieto aqui. Eu posso me expressar, eu posso lutar por aquilo que eu considero correto, eu só não posso começar a ver a outra pessoa que pensa diferente de mim como adversário, como alguém a ser batido, porque aí nós entramos no facciosismo. Eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim, mas para isso eu tenho que fazer uma inflexão, olhar a vida sob o prisma da outra pessoa. Porque cada um está no seu melhor momento. Cada um enxerga a vida da melhor forma que pode enxergar. Então eu não vou conseguir que o outro haja da mesma forma que eu, pense da mesma forma que eu, mas eu posso aceitá-la do jeito que ele é. Deixando de ver o time dele, a orientação sexual, o discurso partidário para ver a pessoa. Porque quando eu olho o Henrique, o Fábio, independente de qualquer senão, eu passo a valorizar o ser humano. Então, eu posso, no nível de vida pessoal, ter as minhas preferências, lutar por aquilo que eu acho que é correto, mas no meu relacionamento, eu tenho que entender e respeitar o que as outras pessoas pensam, que muitas vezes vai ser diferente de mim. E ao final, se o meu candidato não ganhar, eu tenho que saber que nós estamos numa democracia. E numa democracia nem sempre o meu candidato vence. Agora existe um outro prisma para que a gente possa avaliar a questão, que é o prisma da casa espírita. Casa espírita, sabe Henrique, sabe Fábio, e isso eu estou tirando da Revista Espírita, fevereiro de 1862. Kardec nos diz, numa carta, numa resposta a uma carta dos espíritas leoneses, que quando nós começamos a discutir muita política dentro de casa espírita, nós esquecemos os aspectos morais. Nós esquecemos da discussão dos fundamentos do espiritismo. Ou seja, a gente pode discutir política? Pode. Não nos é impedido. Mas ali dentro, nas nossas palestras, nos nossos grupos espíritas, é tempo da gente pensar em Jesus. É tempo da gente pensar nos fundamentos espíritas, na caridade, na imortalidade da alma. Agora, fora, eu posso me manifestar, mas entender o ponto de vista das outras pessoas. Não ficar nessa guerra interna que tem se tornado a política no nosso país. E eu vi, só para fechar as nossas considerações, post no Facebook recentemente que dizia assim: é preciso amar as pessoas como se não houvessem eleições. Nós não estamos conseguindo fazer isso, porque o nosso amor está condicionado a outra pessoa votar no mesmo candidato que eu. É o nosso maior desafio. Cria-se conflitos. Olha só, a gente estava falando de política, mas também de comportamento, e aí a gente gosta muito que os nossos amigos participem, né? E a Cláudia, ela queria fazer uma pergunta para você. Nessas questões de violência sexual, o que fala o Espiritismo referente a essas monstruosidades? Tá, vamos lá. Gente, olha só. Quando a gente trata de temas polêmicos, eu vou procurar aqui dar opiniões baseadas no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus nos pede que nós vejamos os fatos do mundo sob as lentes do amor, não sob as lentes do julgamento. Porque quando a gente começa a ver as coisas do mundo sob as lentes do julgamento, muitas vezes nós perdemos o equilíbrio. Violência sexual, o próprio nome já diz, é uma violência. E a violência nunca se coadunará com o amor, com a expressão do evangelho que Jesus veio trazer ao mundo. Existe uma fala de Jesus que se aplica a todas essas vicissitudes que nós vimos na sociedade nos dias de hoje. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde ainda teremos corrupção, onde ainda teremos monstruosidades sexuais, onde ainda teremos as coisas mais escabrosas possíveis. Mas o que a gente tem que ter em mente é manter a nossa fé em Jesus, porque estamos sob o prisma de uma lei de evolução. Ou seja,
aquela pessoa envolvida que nós temos que agasalhar, que nós temos que respeitar, ambos ali estão dentro de uma lei e estão evoluindo. Ou seja, a que foi violentada, ela está dentro de um processo da lei de causa e efeito. Ela está se expungindo de marcas pretéritas ou marcas presentes. É difícil nós pensarmos dessa forma porque a dor nos visita a alma. Mas o Espiritismo nos chama ao equilíbrio, ao bom senso. Mas nós sabemos que aquele que violentou está corrompendo a lei e terá igualmente que se ressarcir dos seus débitos perante a lei universal. Então, nós podemos sim, ante a injustiça, ter aquele sentimento. Nós sabemos que o sentimento é ruim, mas ter o entendimento, porque o Espiritismo nos fala do bom senso, que no mundo existe muita injustiça, mas não existe ninguém injustiçado. E que, sobretudo, paira o amor e a misericórdia de Deus. É interessante tocar, né, um pouco mais nesse ponto, né, da revolta que tomam algumas pessoas. Eu estou tomando a palavra revolta, eu sei que ela é errada nesse momento, mas só para colocar popularmente como as pessoas se colocam, né, e as pessoas se revoltam querendo a justiça, que no caso seria uma vingança, né? Então, esse comportamento, né, esse estado de desconforto, né, e que a gente pode chamar de ódio, que toma a pessoa perante o agressor, né, esse eu vejo que ainda é o grande problema que as pessoas ainda têm do comportamento cristão. Então, muitas pessoas se dizem cristãs, né, mas na hora de encarar o agressor, né, eles veem o agressor como um monstro. Né, e como reverter esse sentimento, como nós podemos fazer para que possamos ter verdadeiramente, né, Jesus como guia e modelo, amando esta pessoa? Vamos lá, a sua pergunta ela é muito interessante, porque o Evangelho de Jesus nos fala em uma das bem-aventuranças que bem-aventurados serão aqueles que tiverem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas a bem-aventurança nos chama a ter fome e sede de justiça. E a justiça é a justiça que vem de Deus, não a justiça que vem das próprias mãos. Porque, do contrário, nós nos tornamos justiceiros. Quando a gente vê um fato que nos dá revolta, e é normal sentir revolta. Eu sou estudante de psicologia e nós não somos seres lineares. A gente tem sentimentos que vão lá em cima, sentimentos que vão cá embaixo, mas o que a gente tem que procurar a todo instante é pegar esses sentimentos e ir colocando eles de uma forma equilibrada. Ou seja, não é o sentimento que é negativo, é a manifestação negativa do sentimento que é o problema. Porque quando eu vejo um fato que me agride, me causa revolta, e vou para a porta da delegacia linchar, e vou para as redes sociais trazer palavras de baixo calão, engrossando o coro da revolta, o discurso do ódio e da raiva, eu estou me tornando justiceiro. E justiceiro com as próprias mãos. A proposta não é essa. Qual é a proposta? Aquele que errou vai ser justiçado pelas leis divinas, a começar por passar por um processo aqui na Terra. Eu sou estudante de psicologia, mas também sou advogado. Ele passará pelo devido processo legal e, ao final, será sentenciado após ter o direito à ampla defesa e o contraditório. E nós sabemos que os anos de prisão, os bons espíritos chamam de solidão curativa. Porque muitas vezes ficar na prisão é o momento de retemperar o ânimo, de prosseguir em frente depois de uma vida de desacertos. Qual deve ser, então, Henrique, entrando no âmbito da sua pergunta, a nossa postura? Qual é a postura de Jesus ante os criminosos? Qual é a postura de Jesus ante aqueles que erraram? Ele julgou a mulher apanhada em adultério? Não, ele disse simplesmente, ele não compactuou com o erro. Eu gosto sempre de frisar isso. Mas ele disse, mulher, ninguém te julgou. Eu também não julgo. Vai e não peques mais. Ele não julga, mas recomenda que não se insista no caminho do erro. Ele também não julgou os 2 ladrões que estavam ao lado dele no momento da desencarnação. Não julgou os cobradores de impostos, trazendo para a gente o seguinte, cada um que incorre na lei de causa e efeito colherá aquilo que plantou.
a nossa postura deve ser a postura da compaixão. A compaixão que Bezerra de Menezes tem, a compaixão que Fabiano de Cristo tem, a compaixão que os bons espíritos têm para conosco, que também, não nesse passado, mas num passado remoto ou mais próximo a nós, também cometemos muitas monstruosidades. Também fomos criaturas insanas que passamos por momentos muito difíceis. Eu sei que não é fácil, mas é uma proposta para cada um de nós, ter esse olhar de compaixão e orar por aqueles que nos perseguem, perseguem a sociedade e caluniam a cada um de nós. É uma situação tão dolorosa, porque a gente vê... Vamos olhar pelos dois lados, né? Vamos, se me permite fazer uma observação aqui. A família, por exemplo, desse agressor. Vamos dar um exemplo que está muito agora em vista da menina que foi estuprada pelo tio, uma situação dentro da própria família, né? Como fica o sentimento de todos ali? E a gente imagina, se é muito comum as pessoas fazerem, como você disse, esse julgamento, mas quando você tem alguém próximo, será esse sentimento muda? Será que a mesma pessoa que está fazendo um julgamento de fora faria esse mesmo julgamento para aquela pessoa que está muito próxima a ela? Será que o sentimento de amor por aquela pessoa traria uma leveza maior no julgamento que ela fez? Então, se a gente pegar pelo prisma de que todos nós somos irmãos perante o Cristo, perante Deus, a gente tem que tentar sensibilizar o nosso coração e ver também o lado daquela pessoa, apesar de ter sido algo tão ruim que ela fez, mas que ela também é uma pessoa sofredora. Ela está sofrendo pela inferioridade dela e causando mal a outra pessoa, né? É difícil, é claro que isso é muito difícil. Então, como que a gente consegue sensibilizar, Rafael, as pessoas nesse sentido? De que forma que a gente consegue tentar trazer um pouquinho de luz no pensamento nessas ações tão, muitas das vezes, intolerantes, que levam a outras agressões e a outras violências, né? Como que a gente pode trabalhar essa sensibilização das pessoas, da sociedade, como de uma forma geral, através do exemplo, né? Mas o que a gente pode falar num momento desse? Tá. Primeiro, eu gosto sempre de me solidarizar com aquele que sofre, porque muitas vezes é fácil fazer um discurso de quem está de fora, de quem não sofreu a dor, falar de fora, falar de uma forma distante, tangenciando o assunto, é sempre mais fácil. Falar quando se está dentro, vivendo a situação, sob o prisma da pessoa que sofreu a violência, é mais difícil. Mas é uma proposta para cada um de nós. É o grande desafio da nossa vida, eleger o altar do amor como parâmetro para as nossas ações. E sabe, Fábio, quando você me faz essa pergunta, eu penso que o nosso papel não é sensibilizar os outros, mas sensibilizar a nós mesmos. Eu estou com uma camisa, o Henrique até me disse assim, ele já veio uniformizado para o nosso papo. A camisa é essa: o amor é a força mais sutil do mundo. E é uma frase de Mahatma Gandhi. Por quê? Porque o amor, nos sensibilizando, nós começamos a ser exemplo para as outras pessoas. Porque as pessoas nos vendo, naquilo que a gente age, naquilo que a gente faz, elas tendem a ver a gente com outros olhos. Eu me lembro muito de Divaldo Pereira Franco, narrando uma experiência que ele chegava ao final do dia do seu lar, triste, acabrunhado, porque ele sofria críticas, as pessoas iam nas redes sociais para falar os mais variados e às vezes até fake news sobre a sua pessoa. E ele, recostando-se na sua cama, acercou-se a benfeitora Joana de Ângelo e perguntou: meu filho, o que se passa? E quando o guia pergunta o que se passa, pode o médium preparar, porque vem uma correção. Minha irmã, eu faço palestras o dia inteiro, eu me dou para a caridade o dia inteiro e as pessoas não me compreendem. Meu filho, trabalhe ainda mais. Sirva a Jesus ainda mais. Porque se as pessoas não estão vendo aquilo que você fala, elas verão aquilo que você faz. E Divaldo tornou-se o pai espiritual de mais de 600 crianças. Erigiu uma obra de amor na Bahia, onde mais de 3.000 pessoas são atendidas diariamente. Então, nós não conseguimos sensibilizar as outras pessoas. Nós vivemos o amor
e propagamos o amor através dos nossos próprios exemplos. E daí nós vemos grandes pessoas que passaram pelo mundo e viveram de uma forma tão simples, mas tão amorosa, que foram deixando fachos luminosos para que outras pessoas pudessem ir pelos mesmos caminhos. O Rafael, você tem uma convivência com o Raul Teixeira? Tem. O Raul Teixeira não é só o meu mestre, é um pai para mim. O Raul Teixeira, uma vez, ele falou que espírita não é para quem quer, é para quem pode. Exatamente. E o que você tem a dizer sobre isso? Você concorda com essa afirmativa dele? O nosso Raul tem uma forma muito entusiasmada de falar. Talvez é dos maiores oradores que nós tenhamos tido no Brasil pela forma didática, pela forma professoral, mas também pela forma direta de dizer. O amigo Raul nunca colocou papas na língua para dizer o que ele achava que nós, da Casa Espírita, que ele fundou, e os espíritas em geral, deveria fazer. Quando ele disse essa frase, ele estava colocando para cada um de nós que ser cristão não é fácil. Não é fácil dar a outra face quando alguém bate numa, mas é um desafio de cada dia. Há um brocardo oriental que diz assim, uma caminhada de 1000 passos começa no primeiro passo. Ou seja, ser cristão é dar o primeiro passo e depois o segundo passo. Só que nós, muitas vezes, me permitam a brincadeira, queremos dormir morcegos e acordar andorinhas. Não é assim. Nós teremos raiva, nós teremos revolta. Muitas vezes, esses milênios de treva vão vir na nossa boca, a gente vai ficar irascível, mas a gente vai... Qual é a nossa proposta hoje? É ver o mundo sobre outras tintas. É ver o mundo sob o prisma da imortalidade da alma. Porque eu sou imortal. Então, quando eu vejo aquele que errou hoje, eu não posso agir tal qual o macaco que senta no próprio rabo e fica apontando o dedo em riste. Porque quem aponta o dedo em riste é uma situação curiosa, sabe, Henrique? Porque, olha só, é um apontado para a pessoa, para o político, para o agressor, e outros 3 voltados para mim. E Raul sempre dizia assim, e esse dedão apontado para cima? Porque só Deus sabe de todas as coisas. Então, qual é a minha proposta? Corrigir os 3 que estão voltados para mim. Porque esse que eu estou apontando, Deus conhece todo mundo. E cada um daqueles que errou vai ter que se ressarcir perante a consciência cósmica. Então, ser espírita é, de fato, para quem se esforça diariamente por ser uma pessoa melhor. E tanto a gente tem provas de que ninguém está livre da lei de causa e efeito, que um dia o nosso amigo Raul, saindo de um restaurante aqui em Niterói, deparou-se com um morador de rua. E como só ia acontecer com todos nós, os espíritas, nós nos sensibilizamos com os moradores de rua. Queremos entender a sua situação, queremos dar o alimento, e ele foi até o morador de rua, deu o alimento, ajudou o morador de rua, só que ele fez algo mais, ele começou a ter pena. E acercou-se o benfeitor Camilo e lhe perguntou, meu filho, o que se passa? Mais uma vez o benfeitor perguntando o que se passa. Eu estou ajudando o morador de rua, mas você está questionando intimamente a própria providência divina. Porque quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, apontar dedo em rixe para as outras pessoas, nós estamos questionando a justiça divina. E Camilo pegou pelo pensamento de Raul que ele estava pensando, por que havia tantos pobres no mundo? Por que as pessoas roubavam tanto? Por que uns tinham mesas nababescas enquanto outros viviam à cata de pão para comer? E o benfeitor Camilo disse assim para ele, meu filho, este que você está vendo hoje aí, você ajude, porque a nossa doutrina é a doutrina da caridade, mas ele é um político de outrora, que abusou e usurpou o erário, pediu para vir na condição da mendicância, porque tudo que atiramos fora ontem nos vem na condição de carência hoje, para que a gente possa refazer os nossos passos rumo ao Pai de amor e de misericórdia. Você sabe que quando eu vi o Raul nessa palestra, comentando isso, eu fiz várias reflexões, porque seguir o caminho do Cristo não é tarefa fácil. O próprio Cristo falou isso. E tem um livrinho, aí quem quiser, né, os nossos amigos que estiverem aqui nos acompanhando, o livro é Boa Nova.
e Humberto de Campos, biografia do nosso querido Chico Xavier, né, tem um diálogo de Jesus com Pedro, em que Jesus fala, olha só, para me seguir, você tem que abrir mão de muita coisa. Não é uma tarefa fácil. Né? Jesus mesmo falou, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão, vim trazer a espada, quer dizer, o instrumento de luta. Então, não é uma tarefa fácil. Eu lembro de Leopoldo Machado, Rafael. O Leopoldo falava assim, ó, em primeiro lugar, o espiritismo. E aí, olha, muita gente sai correndo por causa disso, porque se você fala, peraí, a família, né, o trabalho, né, como é que fica? Né? E o Leopoldo Machado falava, não, em primeiro lugar, o espiritismo. Então, é o compromisso que nós devemos assumir, não é tarefa fácil, não é a tarefa de um dia, como o Rafael mesmo falou, não é tarefa de um dia. Exatamente. Mas o papo tá muito bom, hein, gente? Estou gostando muito. Né? Rafael, você até no teu último comentário aqui, no finalzinho, você estava falando sobre os questionamentos, né, que a gente faz, e que, dando o exemplo do questionamento que Raul estava fazendo, só que com relação à providência divina. Eu te faço a seguinte pergunta. Será que, de certa forma, por conta das atitudes que hoje a gente vê, voltando um pouquinho da questão do assunto da política, você acha que a gente está colhendo um pouquinho, digamos assim, do fruto, né, de uma inércia nossa, de uma omissão nossa, que vem de muito tempo, talvez de mais de uma vida, com relação a essa questão de se posicionar e de se transformar intimamente e colocar essa transformação em prática como exemplo na vida? Isso, de certa forma, a gente abre espaço para aqueles irmãos que ainda estão muito ligados às vicissitudes, né? Muito enraizados nisso, e que colocam tudo isso em prática através da política. Né? Eles tomam o poder e agem dessa forma por essas influências que eles mesmos permitem. Então, será que a gente está colhendo um pouco fruto desse momento que a gente permitiu acontecer? Com certeza. Nós somos frutos de nós mesmos. Tudo que hoje nos acontece é devido a uma colheita daquilo que nós fizemos hoje ou no nosso passado. As nossas existências são solidárias. E quando pensamos a nível de existência, não só a nossa existência pessoal, mas a nossa existência social. Porque nós estamos, em termos coletivos, repisando episódios passados onde nós deixamos marcas de erros, marcas de equívocos. Então, nós somos chamados às mesmas situações para a gente agir de uma forma diferente. Então, observe, e eu não quero ir muito longe, se nós revolvendo, por exemplo, as situações históricas como Cruzadas, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, Revolução Francesa, guerras, ditaduras, nós não vimos ao longo do tempo plantando muito, e eu vou colocar aqui uma palavra hinduísta, mas que a gente pode colocá-la nesse instante, mas que os espíritas consigam compreender que eu estou falando de lei de causa e efeito, que nós fomos colocando muito karma negativo que retorna para a gente no presente, para que a gente possa, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica, facear sob novas tintas. O que eu vejo, sabe, Fábio, que o verdadeiro tratado de política que nós temos hoje é o tratado lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por se transformar numa pessoa melhor, por vencer os seus vícios, não por vencer o outro, porque nós continuamos querendo vencer. Se eu sou um inquisidor, os hereges. Se eu sou um protestante, os católicos, ou vice-versa. Se eu sou um girondino, eu quero vencer o jacobino, na época da Revolução Francesa. Se eu sou um capitalista, eu quero vencer o comunista. Nós trazemos esse maniqueísmo, essa doutrina filosófica do passado, e a gente vai se espetando. Só que a proposta de Jesus está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando ele fala que ele é o Senhor, que se perder uma ovelha, ele vai lá e resgata aquela ovelha para que nós sejamos todos ovelhas de um único pastor. Quer dizer que nós vamos pensar igual? Não. Quer dizer que nós, pensando diferente, vamos ter um propósito em comum,
que é o propósito do amor. Mas quando buscamos na própria verve psicológica de Joana de Ângeles, nós sabemos que guardamos atavismos, porque a gente quer olhar para frente, mas os nossos complexos psicológicos vão se repetindo. Então nós temos na casa espírita, às vezes, o padre do passado, o revolucionário do passado, aquele que morreu na Segunda Guerra, e esses comportamentos vão desabrochando, não só na casa espírita, na sociedade, na família. Qual é a proposta? Vencer o homem velho, vencer o guerreiro, vencer o inquisidor, vencer o rei da antiguidade para nos tornar tão apenas um servidor de Jesus. Rafael, você notou que mudou a corzinha aí embaixo? Notei. Eu acho que você se assustou até. Eu mudei a cor, acho que você fez assim, opa, aconteceu alguma coisa. Não. Eu afastei um pouco, sabe, o Henrique, porque eu tenho toque. Vou ficar melhor enquadrado aqui, ó. Ah, é mesmo? Puxa vida, olha só. Eu não sabia, a gente tem muita coisa em comum. Mas, Rafael, né, nós acompanhamos com muito interesse as suas palestras e numa delas você fez uma autobiografia e você contou uma experiência, e não é à toa que está amarelinho aí, porque nós estamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é a campanha que nós fazemos para a conscientização sobre o suicídio. E você teve uma experiência muito próxima sobre o suicídio. Você pode contar para a gente? E aproveitando, porque a gente está caminhando para o final do programa. Já? É mesmo, é rápido. Tem um fenômeno no Papo de Espírito que a gente está estudando. Né? Parece que 1 hora passa em meia hora. A gente não entendeu ainda, mas a gente está estudando esse fenômeno, né? Que 60 minutos vira 30. A gente vai ainda saber direito como é que isso se processa. Mas essa experiência que você teve, que parece que foi muito pessoal, sobre o suicídio, né? O que você tem a dizer e falar um pouco sobre o suicídio na visão espírita. Tá. Vamos lá. Quando eu tinha 18 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade, eu era uma pessoa bastante depressiva, fenômenos psiquiátricos e igualmente mediúnicos já me visitavam. E eu não conseguia me enturmar com os outros jovens, não me sentia aderido à própria família, e tinha uma religião, que era a religião católica, e aqui, sem qualquer tipo de julgamento, que não compreendia os fenômenos que aconteciam comigo, e eu não conseguia me inserir no bojo da minha própria religião. E eu vi o suicídio como a porta acertada, para que eu pudesse resolver o meu problema, o problema dos meus familiares, que não tinham como lidar comigo mais, eu causava muitos problemas. Então eu pensei, quem sabe tirando a própria vida eu resolvo tudo isso. Porque a pessoa que quer se suicidar, ela não quer tirar a própria vida. Os estudiosos, os cientistas nos dizem isso. Ela quer acabar com os seus problemas. Então, eu planejei, eu cheguei a forjar o dia, mas o fato é que a pessoa que iria me emprestar o revólver, ela no dia não foi trabalhar e eu, graças a Deus, não tirei a própria vida. Tempos depois, porque os meus pais não conseguiam lidar comigo dentro de casa, e quando eu falo isso, a minha mãe fica até penalizada, mas eu absolvo a minha mãe porque ela teve comigo a melhor atitude. Porque se ela não me pedisse para sair de casa, eu não teria encontrado o espiritismo na casa de uma tia minha, que morava em Bom Jesus. E eu encontrando um livro sem capa, porque se capa tivesse, eu não teria lido, por amor à doutrina que eu professava até então, que era o catolicismo. Comecei a ler, e parecia um verdadeiro reencontro. Um reencontro com a imortalidade da alma, com as leis morais, com as esperanças futuras, com a transitoriedade da dor, com a proposta da resignação, não a resignação da aceitação propriamente dita, mas a resignação dinâmica, a resignação de quem luta. E eu resolvi, vou me tornar espírita. Retornei a Itapiruna e um dia passando na rua 10 de maio, é uma situação bastante inusitada, porque quem me visse naquele dia diria assim, esse endoidou de vez. Eu passei em frente à casa espírita e aquela voz que nós sabemos que é a voz do nosso anjo de guarda disse assim, entra meu filho. E eu vou entrar na casa espírita, o que as outras pessoas vão dizer de mim? E se algum amigo de minha mãe me ver? E eu me lembro de um personagem do Paulo Silvino no Zorra Total. Com vocês eu posso dizer, quando eu digo isso para os jovens, eles falam Paulo Silvino no Zorra Total. Isso está ficando velho, hein? É aquele personagem, pezinho para frente, pezinho para trás. Entrava e saía, e quem passava
ficava olhando para mim, até que eu entrei para nunca mais sair. Entrei e encontrei jovens que não achavam que o meu papo era quadrado, que a minha cabeça era grande, que eu era um filé de borboleta, que achavam que eu tinha valor. Porque a pessoa depressiva, ela não se dá valor. Então, nós devemos ter esse compromisso com as pessoas que sofrem. Ir até elas e agasalhá-las. Essa é uma proposta espírita para os dias de hoje. Acolher. Nós acolhemos muito pouco. Nós precisamos acolher mais, porque acolher é um gesto de caridade. E sendo acolhido ali, eu também fui acolhido na proposta psicológica, na proposta medicamentosa, porque há muito espírita que diz assim, remédio psiquiátrico eu não tomo não, porque isso é coisa de doido. Bom, não é coisa de doido, mas se a gente não tomar, a gente pode ficar. E o fato é que aliando a terapêutica espírita, a terapêutica psicológica e psiquiatra, eu fui me melhorando, consegui me casar, hoje tenho uma filha linda, entrei para o Banco do Brasil, que me transferiu para Niterói, e aqui em Niterói encontrei José Raul Teixeira, que foi um segundo pai para mim. Comecei e me iniciei na tarefa mediúnica, hoje na tarefa da oratória espírita, e me encontro muito bem, graças a Deus. E posso dizer, nesse Setembro Amarelo, que o suicídio é uma porta falsa. Ninguém morre porque nós somos imortais. A grande dor do espírito suicida, e nós podemos tirar isso da venerável obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, o grande tratado sobre o assunto que nós temos. A grande dor do suicida é se deparar com a própria vida depois que ele desencarnou, guardando muitas vezes dores que são sensações do corpo físico, do qual o espírito se retirou antes do tempo, e deixando marcas no corpo perispiritual, que é o nosso modelo organizador biológico, que se transformará numa causa para efeitos futuros de reparação em outras vidas. Então, vale a pena viver. Vale a pena nós enfrentarmos as dificuldades da vida com hombridade, sabendo que nós temos ao nosso lado um anjo de guarda, os benfeitores espirituais, sabemos que nós podemos contar com a casa espírita, com a casa de Pedro II, com amigos como o Henrique, como o Fábio, podemos contar com o CVV, podemos contar com o auxílio do mundo, a excelentes médicos, excelentes psicólogos, e podemos, sobretudo, contar com Jesus, que hoje nos visita através da proposta da doutrina espírita. Sigamos em frente, meus amigos, mas se você, os espíritos que hoje nos ouvem, já estão do lado de lá, a sua dor é a nossa dor. Nós oramos por vocês e pedimos a Maria Santíssima, porque o amor de Jesus é tão grande que delegou a sua mãe para cuidar dos espíritos suicidas. Nós pedimos a Maria Santíssima que tome conta de vocês, porque a misericórdia de Deus permanece com cada um de vocês. Setembro Amarelo, Setembro da Vida, e nós escolhemos viver. Que lindo. Que bonito, né? Fábio, está chegando no final. Vamos, né? Vamos aproveitar mais Rafael, né? Vamos aproveitar mais um pouquinho. Rafael, me diz. Mais um pouquinho. Eu acho que eu estou estendendo muito as respostas. Se eu responder. Não, isso é papo de espírita. Ah, então isso tá é papo ótimo. de espírita. Estender a resposta é papo de espírita, né? Porque, não, olha. Pois é, rapaz. E isso está faltando ainda, né? Vamos resolver esse problema de café virtual. Eu estava falando com a nossa produtora. Nossa produtora até colocou lá o que é maniqueísmo. Você vê, a nossa produção é muito boa. Ela colocou ali. Eu não coloquei aqui na tela, porque senão a gente ia desaparecer, porque é uma definição imensa. Então, quem está acompanhando, né, vê lá do Facebook ou no YouTube, vai aparecer a definição de maniqueísmo. Inclusive, Santo Agostinho era maniqueísta, né? Exatamente. Santo Agostinho, desculpa, encarnado, né, como Santo Agostinho, como bispo de Hipona, né? Então ele era maniqueísta. Resumindo, o maniqueísmo, gente, é o seguinte: eu achar que tudo se encaixa em duas caixinhas, a caixinha do bem e a caixinha do mal, a caixinha do céu, a caixinha do inferno, a caixinha do diabo e a caixinha de Deus. Quando nós sabemos que tudo na vida é luz, tudo na vida é construção. Mesmo aqueles que nós consideramos os criminosos de hoje, um dia serão anjo. Mesmo aquilo que a gente considera hoje trevas, um dia se fará luz. Porque a própria treva é a ausência de luz. E se é ausência, um dia será luz brilhante. Rafael, consideração final. Fábio, eu vou botar o menino contra a parede, né?
No caso é contra a cortina, que tem uma cortina lá no final. Né? Rafael, o que é o Espiritismo para você? Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. O hino do Espiritismo. Muito. Que bonito, né? É, o hino do Espiritismo. E sois vós a família universal. Ah, eu adoro isso. Muito inspirado, muito bom. Vamos então, olha, vamos convidar nossos amigos aqui, o próprio Rafael, para a gente encerrar com a música hoje. Vamos? A gente nunca consegue, Rafael, você tá conseguindo uma proeza do programa. Porque a gente sempre termina assim, vamos terminar com uma música, mas a gente não consegue, né? A gente sempre, né? Não dá. A nossa produção é limitada, né? A gente tem uma produtora boa, que é a Vânia, né? Mas a nossa aqui é muito limitada. Então, vamos finalizar com a música. Rafael, foi muito bom ter você aqui. Eu ganhei um dos maiores presentes dessa encarnação, ter você aqui, e eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente, para eu te dar um abraço, né? E a gente precisa de contato físico ainda, mas fique certo que eu estou recebendo o calor do seu amor, da sua dedicação, né, à humanidade, e fique certo que a gente está recebendo isso aqui no coração. E eu também, podem ter certeza disso. É assim, difícil dizer da minha alegria, e eu externo mais uma vez o meu agradecimento a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, porque um bate-papo, ele só se faz bonito quando as pessoas nos acompanham e interagem. Parabenizo pelo programa, porque são iniciativas como essa que fazem as pessoas se irmanar e seguir corajosas nesses dias difíceis. Parabenizo ao Henrique pelo aniversário e parabenizo a agremiação Pedro II pelos 75 anos de existência. 75 anos. E aí a gente quer convidar vocês para sábado, nessa página e no canal do YouTube, a gente vai ter a comemoração dos 75 anos com uma palestra sobre a história da agremiação espírita Pedro II. E eu convido vocês, por isso é Papo de Espírita, na próxima quarta-feira, 18h30. Gente, Carla Guapiaçu dos Amigos da Luz, vem com a gente na quarta-feira, 18h30, falar da produção, falar de todos os quadros Amigos da Luz, falar todos aqueles componentes, o Cisne Grilo, o Deluca. Então, olha, vai ser um papo maravilhoso com a nossa Carlinha Guapiaçu. Então, vamos encerrar com música, né? E, gente, beijão para todo mundo. Beijão, gente. Beijou o meu pranto, as cores da alma que quer renascer. Isso é presente para mim, que é a minha música favorita. Do amor,